Bom dia, igreja! Paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de como viver em espírito. Em verdade, o nosso terceiro capítulo de hoje é viver em verdade, é renovar a mente. A carne, ela é vencida na mente. Renovar pensamentos é a chave para andar em verdade. A arma mais forte do inimigo é atacar a mente, porque é na mente que começam as crenças, as decisões, os medos, as tentações, as interpretações da vida e o principal, a nossa fé. A mente, ela é o centro do comando do ser humano. Se ela enfraquece, se ele enfraquecer a mente, se a mente estiver enfraquecida, você enfraquece todo o resto. Caramba! Que lição de hoje. Começa para mim a lição. Já vou começar a beber minha água de verdade, difíceis de serem digeridas, para assim a gente começar com chave de ouro. E hoje vai ser, pedrada em cima de pedrada. A Bíblia, ela nos mostra que a mente é aonde travamos as nossas maiores guerras, ou seja, nossas maiores batalhas. Pois lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, está escrito assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os critérios humanos. Levamos cativo todo o pensamento para torná-los obediente a Cristo. Ou seja, quando levamos nossos pensamentos a Cristo Jesus, nossa mente começa a ser transformada. Por quê? Porque o inimigo ele lança tantos dardos inflamados na nossa mente. Porque é na nossa mente que começa o trabalho para poder gerar todo o enfraquecimento para o restante do corpo. E por que Deus ele trabalha com a palavra? Porque a palavra ela entra na mente e cura todo o restante do corpo. Consegue entender? Paulo diz que pensamentos precisam ser levados cativos, ou seja, aprisionados. É na mente que o inimigo lança os dardos. Começa com pequenas coisinhas. Será que Deus existe mesmo? Ela é mais bonita que você. Fulano tem bens a mais do que você. Olha lá, tá pegando. Gente, é uma batalha, um fight espiritual que a gente tem diariamente com a nossa mente, que não é fácil. Porque é na mente que ele tenta distorcer a verdade. Satanás não precisa destruir a sua vida. De forma nenhuma. Ele só precisa convencer você de acreditar na mentira. Ele não disse lá em Gênesis capítulo 3 para Eva? Foi assim mesmo que Deus disse? Bicho ruim. A gente era para estar comendo do bom e do melhor e a gente teve que sair porque ele inflamou. Só inflamou. Você colocou uma duvidazinha no coração de Eva. Só uma duvidazinha. Ele não atacou o corpo de Eva primeiro. Atacou a mente dela, gerando dúvidas, distorcendo e causando um embaraço, causando uma distorção do questionamento sobre Deus. Começa assim. Será que é isso mesmo? Será que se você não pegar, você não vai ser feliz? Será que se você não matar, você vai ser feliz? Será que se você não roubar, você vai ser feliz? O inimigo, ele implanta mentiras na nossa mente. Ele distorce a verdade de Deus. Por isso vemos no mundo tantas igrejas. Porque as pessoas querem colocar as suas opiniões
no lugar do contexto bíblico. Aqui é onde está o manual do contexto. Eu preciso ler, eu preciso entender para assim viver uma história e uma vida diferente. Então, Satanás ele não precisa de muito, ele precisa só de colocar a dúvida. Primeiro ele entra com a dúvida. Será que foi Deus mesmo que disse que não era para você comer? Acho que não é bem isso não, hein? Acho que se você comer, você vai se tornar como ele. Ele tem medo disso. Satanás, ele implanta a dúvida no nosso pensamento, no nosso coração e na nossa mente. Porque ele começa a trabalhar daqui, distorcendo a realidade. Porque a mente controla as emoções e os comportamentos. Em Provérbios 23:7 diz assim: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O pensamento e o coração, que é o sentimento, eles estão inteiramente ligados, inteiramente dispostos a cometer as coisas, a fazer as coisas. O que está aqui vem para cá, gera o sentimento e o sentimento ele vai gerar a ação, certo? Certamente, Satanás via Eva passando ali em frente à árvore e toda hora, fruto bonito. Aí no segundo dia, fruta agradável. Aí no terceiro dia, parece que tem um gosto tão gostoso, será que é docinho? Aí no quarto dia, será que tem gosto de melancia, de melão, de abóbora? Caramba, se Deus está protegendo tanto é porque deve ser uma coisa muito, 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 muito boa. Satanás, ele observa a sua, assim como a minha vida. E ele faz a gente cair naquilo que a gente mais deseja, naquilo que a gente mais quer. E esse pensamento que ele gera um sentimento que vai gerar a ação. Só pedrada, hein, gente? Já comecei assim, ó. Não falei que esse estudo era só pedrada? Segunda-feira a gente já começou com a pedrada. E ontem foi uma coisa mais leve. E hoje, ó, outro Beto Carreiro na mente. Porque aquilo, gente, o Satanás ele usa a mente para poder desvirtuar o crente. O crente que não está em contato diário com as escrituras, acontece de ter queda. Por isso precisamos examinar as escrituras e entender o contexto, para não cairmos em descrédito. Vamos lá em Jesus. Jesus, em Mateus capítulo 4, Jesus é tentado diretamente pelo inimigo. E como ele é tentado através da palavra. E nós também vamos ser tentados através da palavra. Satanás, em todos os momentos, ele coloca a palavra de Deus em xeque, em dúvida. Ou seja, colocando a palavra de Deus em dúvida, se não entendermos e lermos as escrituras diariamente para entendermos o contexto, vamos ser facilmente enganados. Se o inimigo conseguir te fazer pensar que você não vale nada, te fazer acreditar que Deus não te perdoou, te fazer sentir que você não consegue vencer, te fazer imaginar cenários de medo, ansiedade, derrota, então ele controla suas emoções, sua fé e suas atitudes. Ou seja, você fica paralisado por não saber para onde ir, por não saber qual decisão tomar, por não saber, por não querer conseguir avançar, porque temos um alvo. O alvo é o quê? Uma vida em santidade com Deus. E se temos um alvo, Satanás ele não quer que a gente chegue nesse alvo de jeito nenhum. Ele vai fazer de tudo, vai usar pessoas, vai usar jeitos, ele vai usar situações, vai usar tudo para poder te tirar do propósito. Eita, essa é forte. Eu vou até beber minha água aqui, porque são verdades. E são muito difíceis de serem digeridas, minha gente.
Se o Satanás controlar a sua mente, se você permitir, ele vai colocar medo, vai dizer que você não vale nada para ninguém, que ninguém se preocupa com você, que ninguém te ama. Ele vai te fazer você acreditar que Deus não te perdoa pelos seus erros, sendo que Deus perdoa. Tudo você botar aí, você bota o contrário. Ele vai te fazer sentir que você não consegue vencer, mas você consegue vencer porque você tem Deus. Ele vai conseguir te fazer imaginar cenários de medo, de ansiedade, de derrota, qual medo para você não avançar, ansiedade para você ficar paralisado e derrota para você não ir. Então ele vai controlar suas emoções e sua fé. Ontem, conversando com a Isabela, uma jovem, ela veio perguntar, né? Ela falou que nunca tinha observado que Deus era com Noé. E tudo que Noé fazia, Deus estava com ele, e esse era o diferencial de Noé. Então, esse é o diferencial do crente. O nosso diferencial é entendermos que Deus está conosco. O resto, quem precisa de resto para sobreviver? A gente é filho do dono do ouro e da prata. Então a gente não vive com o restante, com o resto. A gente vive com o concreto, com o que Deus deu para nossa vida. Nós temos o Pai, o dono de tudo. Então para que eu vou ter medo? Para que eu vou viver com ansiedade? Para que eu vou viver com pensamento de derrota? Meu pensamento é: eu estou com Deus e irei avançar para o meu alvo. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é a salvação. E focados nesse alvo, nada e nem ninguém pode nos retirar do propósito de Deus. Lembram uns estudos atrás que eu disse que nós temos um propósito que tem o nosso tamanho e o nosso nome lá estampado? Sim, existe um propósito que é seu e que Deus vai entregar nas suas mãos. Mas para isso, você precisa guardar a sua mente. Guardando a sua mente, você guarda o seu sentimento. Guardando o seu sentimento, você guarda a sua fé. Guardando a sua fé, você avança dia a dia para o alvo. Eita glória! Porque a mente é o lugar onde a fé é construída. A fé nasce pela palavra recebida e processada na mente. Ou seja, eu escuto a palavra de Deus, eu escuto não só com o ouvido, mas com os meus olhos também. Quando eu leio as escrituras, eu escuto, eu administro, eu vou gerar um sentimento e nesse sentimento, o meu sentimento ele vai moldar a minha ação de acordo com aquilo que eu estou sendo alimentada. Nossa, eu vou até beber de novo. Só chicotada. Se você alimenta a sua vida de filme de terror, de pornografia, de fofoca, de disse-me-disse, o que vai acontecer com a sua vida? O que vai acontecer com a sua vida se você alimentar a sua vida só dessas coisas? Não vou nem falar. Vou deixar para vocês digitarem aí nos comentários o que pode acontecer. Mas quando você alimenta a sua vida das escrituras sagradas, de pessoas que estão no reino, pessoas que estão com Cristo Jesus, um ferro, ele vai afiar outro ferro. Se você se une com pessoas que buscam o reino, buscam a vontade de Deus, buscam fazer a vontade de Deus, não tem como você não subir junto com ela. Só se você não quiser. É aquilo. Eu estou num bando, num local onde tenha leões. Eu vou me tornar um leão? Agora, se eu quiser. Se eu não quiser, eu fico ali, só um gatinho pequenininho, né? Mas se eu quiser, eu me torno um leão. Basta eu acompanhar e ver as atitudes desses leões. Entende? Assim funciona com o crente. Uma árvore,
um fruto ele não pode ir muito longe da sua árvore. Ou seja, se você tem uma congregação ao qual você está ali firme, congregando, fazendo parte junto com os seus irmãos, o que vai acontecer? Você vai se tornar como eles. Assim funciona com a vida no mundo. Se você se une a fofoqueiros, você se une a 5 fofoqueiros, você vai ser o 6º fofoqueiro. Se você se une a 5 ladrões, você vai ser o 6º ladrão. Então, una-se a pessoas que vão te impulsionar, que vão te levar ao estudo da palavra. Como digo, né, minha gente? Temos escolas da Bíblia espalhadas por todo o território nacional. Todo o Brasil nós temos. Estou falando aqui para brasileiro, tá, minha gente? Todo o Brasil, mas tem escolas da Bíblia espalhadas pelo mundo inteiro. Se tem escolas da Bíblia, por que você não busca uma para aprender a ser cidadão do reino? Paulo, lá em Romanos 10:17, diz o seguinte: a fé, ela vem por ouvir a mensagem. Precisamos estar em contato com a mensagem para aumentar a nossa fé. Então, a estratégia do inimigo é tentar impedir o quê? A sua fé, a sua confiança, a sua esperança, minando o lugar aonde a sua fé nasce. Aonde? Nos seus pensamentos. Porque pensamentos viram fortalezas, fortalezas firmes. Pense num castelo bem grande, com muralhas bem edificadas. Quando o inimigo vier atacar, a fortaleza ela vai estar tão protegida que não vai haver ataque. Pode acontecer, mas você vai ser resistente. Se um pensamento é repetido muitas das vezes, ele vira uma fortaleza mental. Uma área onde a pessoa acredita numa mentira como se fosse verdade. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 10:5: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. O inimigo tenta criar fortalezas de culpa, medo, rejeição, vício, inferioridade e incredulidade. Porque se você acreditar nessas mentiras, você vai viver aprisionado, sem precisar de cadeias visíveis. É como se fosse uma cadeia espiritual, aonde você, para sair dela, precisa alimentar a sua mente das sagradas escrituras. É o showtime. Porque a mente é onde Deus nos transforma. Romanos 12:2 deixa isso muito claro. Transformem-se pela renovação da mente. A mente transformada é uma mente cheia do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele fica ali. Lembra quando eu falei do grilo do Pinóquio? Tá certo isso daí, meu irmão? Não tá certo não, hein? Volta pra Cristo. Tá certo isso daí, querido? Tá certo não, sai daí. Jesus não habita aí, meu irmão. Vamos voltar pra Cristo, vamos. O grilo da consciência, chamado Espírito Santo de Deus, nos modela e nos molda. E quando renovamos a nossa mente, deixamos claro para o inimigo: você não tem mais participação aqui. Quem manda aqui é Jesus Cristo, junto com a sua palavra. Se a transformação vem pela mente, a deformação também virá por ela. Por isso o inimigo luta para te impedir de ter uma mente renovada. Porque se ele ganha a mente, ele ganha a guerra. Ele não pode possuir um cristão, mas pode sugerir, influenciar, confundir, desanimar, distorcer. Enquanto Deus fala por meio da verdade, o inimigo fala por meio da mentira.
Por isso Jesus disse em João 8,44, ele é mentiroso, é o pai da mentira. Ou seja, falar aqui para tu crente, se você anda pelo mundo falando mentira, tu tá com a oposição, tu tá com o pai da mentira, tu é um filhotinho da mentira. E é sobre isso, crente. A arma dele é mentir para a sua mente, para que você viva como alguém que não conhece a verdade. Por isso que João 8,32 fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade do crente. Do crente que crê nas Sagradas Escrituras. Porque é aquilo, a gente precisa crer. E precisa conhecer a verdade. Passos que destroem a mente. E como a Bíblia alerta sobre isso. Alimentar-se de pensamentos carnais. É um exemplo que destrói a sua mente. A carne domina onde a mente é alimentada por desejos terrenos, egoístas e impulsivos. O interior acaba refletindo o que se pensa continuamente. Romanos 8, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Ou seja, voltando nossos pensamentos e o nosso corpo para o que os nossos desejos desejam, vamos estar destruindo a nossa mente. Eita Deus! Raminhoso. Permitir que as emoções controlem as decisões é o segundo passo para uma mente enfraquecida. A mente fica vulnerável quando decisões são tomadas por impulso e não pela verdade da palavra. A carne se aproveita dessa fraqueza emocional. Jeremias 17, versículo 9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Sentimentos que geram nossos pensamentos é ao contrário, né? Primeiro a gente pensa, e quando a gente pensa, a gente leva para o sentimento, e aí que a gente vai ter uma ação. Porque no meu racional, no meu raciocínio, eu consegui, né, discernir se aquilo seria bom ou se aquilo era só um desejo da minha carne. Passo 3. Normalizar padrões mundanos. Quando o crente começa a ver o pecado como normal, nada a ver, ninguém está vendo, a mente se endurece. O mundo molda o pensamento e apaga a sensibilidade espiritual. Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Passo 4. Negligenciar a palavra e a oração. Carência espiritual sempre gera espaço para a carne dominar. Sem alimento espiritual, a mente fica fraca e sem discernimento. Oséias 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Por isso devemos nos apegar e nos amoldar às Escrituras Sagradas. Porque a falta de conhecimento nos leva à destruição, nos leva ao descrédito de Deus. Passo 5. Acreditar em mentiras sobre si mesmo. Uma mente alicerçada na palavra nunca vai acreditar sobre mentiras sobre a sua própria pessoa. Vai se manter firme e engajada naquilo que Deus fala, não naquilo que o vizinho falou, ou o parente falou, ou o amiguinho falou. Amiguinho, né? O inimigo destrói a mente com mentiras. Você não consegue. Você não vai mudar. Você não é amado. Isso cria prisões emocionais.
João 8,44. Vocês pertencem ao seu pai, o diabo. Quando ele mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso. O diabo é mentiroso. E quando você dá ouvidos às mentiras que as pessoas estão proferindo ao seu respeito, essas pessoas estão sendo usadas pelo diabo. O diabo, ele não pode nos possuir, mas ele pode influenciar. Entende? Ele anda ao derredor só vendo uma brechinha para entrar e acabar com tudo. Chega aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Satanás, ele não tem poder sobre a sua vida, mas ele pode influenciar as pessoas à sua volta. As pessoas que não são renovadas pelas escrituras. Ele pode, mas você deve ser resistente a ele. E não deixar que essas setinhas inflamadas entrem aqui nos nossos ouvidos, entrem como coceiras e transformem quem você é em Deus. E tire a sua autonomia e a tua autoridade, a tua personalidade, quem você é em Cristo Jesus. Porque você foi chamado, você foi renovado, você foi transformado por Deus e por Cristo Jesus. Foi Cristo Jesus quem morreu na cruz por você. E não essas pessoas que falam palavras que te desagradam, que não são a verdade que Deus pensa de você. Vou até beber minha água. Cenários são modificados, pessoas veem Cristo na sua vida e o Satanás está ali, Vai lá. Fala que o cabelo dela tá feio. Vai lá. Diz que essa cor de unha está horrível. Vai lá, fala que a maquiagem dela não tá muito boa. Vai lá, diz que ela não vai conseguir. Então ele move todo um cenário, todas as pessoas que estão à sua volta para te desestabilizar. Porque te desestabilizando na sua mente, ele consegue dominar e te aprisionar da onde ele não quer que você saia, da sua incredulidade e da sua falta de sentimento pelas escrituras sagradas. Agora vamos ver 5 passos que restauram a mente. Nós vimos aqui, faz ela afundar, agora vamos ver o que faz ela levantar. Se encher a sua mente da palavra. Esse é o primeiro passo, é o primordial, é o ponto focal. Não adianta. Tudo que eu for falar aqui, se não for levar para as escrituras, posso fechar o canal para mim. Né? Eu vou falar das escrituras. Encher a mente da palavra. A mente é renovada quando é levada pela verdade. As sagradas escrituras. A palavra substitui mentiras e fortalece o espírito contra a carne. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17, aqui é o próprio Jesus falando para mim e para você. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia Sagrada. Submeter-nos aos pensamentos, submeter nossos pensamentos a Cristo. A renovação da mente começa quando cada pensamento é examinado antes de ser aceito. Isso enfraquece e reforça o domínio do espírito. 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento e tornando obedientes a Cristo. Os pensamentos devem ser obedientes a Cristo. Quando o inimigo vier falar para você que você não presta, você diga para ele, eu sou amado por Deus. Quando o inimigo disser para você que você não é amado, eu tenho um Deus que me ama. Quando o inimigo dizer para você que você não vai conseguir, você diga para ele, eu tenho a coroa da vida me esperando. E é
isso, meu irmão! Tô empolgada hoje. Meditar diariamente nas coisas do alto. Uma mente renovada troca o foco do terreno para o eterno. Isso muda desejos, prioridades e atitudes. Colossenses 3, versículo 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nessas coisas terrenas. Porque o inimigo, ele lança dados inflamados dizendo, mas fulana tem e você não tem. Lembra da musiquinha da tesourinha do Mickey? Eu tenho, você não tem. É basicamente isso. O inimigo, ele vai usar dessas artimanhas, desses artifícios para fazer com que a gente fique. Poxa Deus, por que o Senhor deu para ela e não deu para mim? Por que o Senhor faz para ela e não faz para mim? Deus tem um propósito do seu tamanho e com o seu nome exclusivo. O que é para Juliane não é para a Natália. O que é para a Fabíola não é para a Jacilene. O que é para o Giovanni não é para o Anderson. O que é para o André não é para o Marcos. E assim sucessivamente. Quando entendemos que cada um de nós temos um propósito em Deus e em Cristo Jesus, as coisas mudam de figura. Passo 4. Permitir que o Espírito Santo guie as emoções e decisões. A carne perde força quando o crente aprende a ouvir o Espírito antes de reagir. É o Espírito quem gera domínio próprio. Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Declarar a verdade sobre quem você é em Cristo Jesus. Identidade é cura. Quando a mente se alinha à verdade do Evangelho, a carne ela perde a autoridade. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Os pensamentos antigos já passaram. Eu tenho uma identidade em Cristo Jesus. A identidade de Natália Carneiro já não existe mais. Eu sou uma discípula de Cristo. Eu sou uma serva de Jesus. Então, quando as pessoas olharem para mim, elas não vão ver a Natália, mas sim Jesus. E é isso. Vão existir momentos que a velha criatura ela quer ficar ali querendo sair. Me deixa eu sair. Me deixa eu sair. Me deixa eu sair. Aí eu fico lá, fica quietinha aí. Fica quietinha aí. Não é pra tu sair, querido. É uma luta diária. Mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E ponto. Em Filipenses 4, versículo 8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é de boa fama, pensem nessas coisas. Vou até ler aqui porque esse versículo é bom. Filipenses, o capítulo é o 8, o capítulo é o 4, o versículo é o 8. Eu gosto muito desse versículo, gente, me ajuda muito. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aqui, Paulo ele está dizendo o seguinte, vamos ler o início? Versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for de puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Versículo 9, Paulo fecha. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Isabela, lembra do que você disse ontem, referente a Deus estar com Noé? Deus está com você, assim como Ele está comigo e com todos aqueles que o buscam. Se você buscar ao Senhor, o Senhor de forma nenhuma se afastará de você. Ele estará contigo, assim como Ele está comigo, meus irmãos. E vai estar com você também. Basta entregar sua vida para Jesus. Esses versículos são chaves para nos ajudar a modificar a nossa mente. Se você quiser algo para modificar, começar a andar modificando a sua vida, comece a pensar tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for tipo, correto, de boa fama, tudo que for bom, grave esse versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 8, grave isso e pratique. Efésios 4, 23 e 24, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem. Pensamentos renovados produzem atitudes renovadas. Identifique um hábito que precisa ser renovado e apresente ao Espírito. Salmos 111, versículo 119, versículo 11. Salmos 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A palavra enraizada é a arma contra o pecado. Memorize um versículo por hoje. Se quer guardar, Filipenses capítulo 4, versículo 8 e Efésios capítulo 4, 23 e 24. Devemos renovar a nossa mente, o nosso jeito de pensar. Ou seja, viver em verdade exige renovação da mente pela palavra, gerando atitudes transformadas. Vencer a carne não começa no comportamento, mas no pensamento. A batalha se trava na mente. Aquilo que você alimenta, governa você. Se alimenta a carne, ela te domina. Se alimenta o espírito governa. A mente destruída é formada por pensamentos carnais, enganosos, emoções descontroladas, distorções e falta de disciplina espiritual. Já a mente renovada nasce da palavra, da submissão a Cristo, da meditação constante, da direção do Espírito e da identidade firmada em Cristo. Quando a mente é renovada, o comportamento naturalmente começa a ser transformado. Não por esforço humano, mas por um fruto do Espírito. Aplicações para a nossa vida. Uma pessoa que anda em espírito pensa antes de reagir, submetendo o pensamento a Cristo. Recusa pensamentos de derrota e declara a verdade bíblica. Discipline a sua mente com a palavra, mesmo quando não tem vontade. Permaneça sensível ao Espírito Santo. Rompa com hábitos, ambientes e influências que alimentam a carne. Mantenha o foco nas coisas eternas e não nas pressões do mundo. Buscando a Deus diariamente e encontrando forças nele. Uma mente renovada produz uma vida renovada. O inimigo ataca a mente, porque ali você interpreta tudo. Deus, você mesmo, o mundo, suas escolhas. Ali surgem suas decisões. Ali nasce a fé ou a dúvida. Ali ele pode plantar mentiras que te paralisam. Ali Deus quer transformar você. Então, ali ele quer impedir de você avançar para o alvo. Quem controla a sua mente?
dirige a sua vida. Como proteger? Preencha a mente com a palavra diariamente, Josué 1, versículo 8. Rejeite imediatamente pensamentos contrários à verdade. Declare versículos quando a sua mente estiver sendo atacada. Ore pedindo vigilância e discernimento. Cultive uma mente espiritual e não carnal. Romanos 8, versículo 6. Quando as batalhas de nossa vida elas estiverem muito fortes, nos sufocando, é porque Deus está próximo de nos entregar a promessa. Apenas creia e mantenha-se firme. Não deixe que a sua mente te engane ou que as palavras torpes que vêm invadindo te transforme, te molde, mas molde a sua mente de acordo com essa palavra que é poderosa para transformar a minha e a sua vida, como tem transformado. Antes eu era uma pessoa que tinha muitos pensamentos ruins e negativos. A partir do momento que eu passei a estudar a palavra, os pensamentos ele ainda vêm. Não vou dizer que não vêm. Eles ainda vêm. Mas eu vou lá e ó, cala a boca. Tu não manda em mim. Vai embora. Não quero você aqui não. Vai embora. Amém? Vamos orar, minha gente? Vamos orar porque a aula hoje foi grande. Amém. Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos porque o teu amor é grande, Senhor, e a tua palavra é a nossa verdade. Pai, o inimigo tenta afastar-nos do Senhor, lançando mentiras, lançando palavras que não são do Senhor, para nos desviar, nos desvirtuar e nos deixar confusos. Mas eu acredito, Pai, na tua palavra e na tua verdade. Que eu, Pai, consiga colocar a tua palavra em crédito, sempre e em todo momento. Que as tuas palavras sejam mais fortes, Senhor, do que as setas inflamadas do inimigo. Que ele não permita, meu Pai, que a gente caia, mas que estejamos sempre, Pai, permanentes e firmes no teu propósito, moldando a nossa mente de acordo com as sagradas escrituras que são a tua palavra. Pai, nos torna, nos transforma cada vez mais estudiosos da tua palavra, que aprendamos cada vez mais do Senhor, que estejamos cada vez mais alicerçados na tua vontade e no teu querer, meu Pai. Perdoe nossos erros, nossas falhas e ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores para ti. Que quando vierem palavras para tentar nos derrubar, que a tua palavra, assim como lá em Mateus capítulo 4, Jesus venceu o Satanás com a tua palavra, nós também possamos vencer com a tua palavra. Jesus disse, retira-te, Satanás, quando as setas inflamadas vierem para tentar nos derrubar. Que nós olhemos para nós mesmos e digamos, retira-te, Satanás. Aqui você não tem vez, aqui você não tem poder. Essa casa, essa vida, esse lar é do Senhor Jesus Cristo. Então bata em retirada, porque aqui quem manda é Jesus. Na minha vida, no meu lar e nas minhas amizades, nos meus, em qualquer, aonde eu esteja, que as tuas palavras, Senhor, sejam o que me fortalece e o que me ajuda. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.